Uma semana antes do nascimento da minha filha, minha esposa já estava com todas as documentações preenchidas, a guia já pronta para a internação, na quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2015. Mas uma semana antes, no final de semana, no sábado especificamente, a minha esposa teve uma cólica renal. Ela nunca tinha sentido esse sintoma, né? E ali ela sofreu muito, eu levei-a para o hospital. E quando chegamos lá, fez vários exames e constatou que ela estava com infecção de urina e também com queda abrupta das plaquetas. Enfim, o médico recomendou, nós saímos do hospital na terça-feira, o médico recomendou que a gente fizesse ultrassom, nós fizemos o ultrassom, identificamos a pedra no rim, porém, quando chegamos ali, o médico avaliou aquele exame e, de uma certa forma, ele nos indicou que viéssemos no dia da internação mais cedo para fazermos um exame de sangue e urina também para verificar novamente a plaqueta. Quando chegamos no dia 17 para fazer novamente os exames, mais cedo, 6 horas da manhã, constatou que as plaquetas de um dia para o outro tinham assim despencado mais da metade, né? Então o médico me orientou, ele falou assim: pai, se você quiser ficar aqui no hospital aguardando o banco de leito, é opção sua, mas se eu fosse você, pegava sua esposa, assinava o termo, já levava ela para Belo Horizonte, mesmo sem autorização e mesmo sem um leito garantido, né? Porque o caso da sua esposa e da sua filha é gravíssimo. Então foi onde que eu vi para Belo Horizonte, passei no hospital Vila da Serra, fiz uma consulta com ela lá, lembrando que um pouco antes, eu tinha vindo para o Ministério Tempo Integral e o meu convênio estava no tempo de carência, então eu não podia ainda fazer o parto via convênio. Então passei no Vila da Serra e o médico falou assim: olha, você pode até entrar com recurso jurídico, né, para tentar fazer o convênio pagar o parto, uma vez que era parto de emergência, né? Mas liguei para o advogado, nesse meio tempo o advogado já estava movimentando todas as situações, até que, de repente, o médico falou assim: olha, pai, não vale a pena você lutar por isso agora. Pega a sua esposa e leve-a para o Hospital Odilon Beres. Peguei-a lá no Vila da Serra, trouxe para o Hospital Odilon Beres, onde fomos atendidos e tivemos que fazer um mapeamento, vários exames e, novamente, só fomos ser atendidos pela equipe médica às 11 horas, 23 horas da noite do dia 17 de dezembro de 2015. Então, minha esposa, nessa situação, e nós orando, buscando o Senhor, e ela muito confiante, minha esposa é uma mulher de muita fé, e ela orando ao Senhor, muito tranquila. Um pouco antes, o Senhor já vinha preparando o coração dela, né? Eu vinha alguns dias ministrando na igreja sobre provações, e o Senhor me trouxe uma série sobre provações na igreja. E ela, sempre quando eu ministrava, o Senhor falava com ela: estou preparando vocês para algo que está por vir. Então ela foi preparando. Quando chegou tudo assim, ela estava tranquila, estava serena e encarou aquilo ali com muita fé, com muita persistência. Mas, na realidade, aquilo tinha mais a ver comigo do que com ela mesma, sabe? Aquilo o Senhor estava proporcionando acontecer para que eu fosse trabalhado por Ele em algo que Ele me traria como um grande testemunho da minha vida de fé, meu testemunho de fé. O Senhor estava lapidando o meu coração. Após fazermos os exames, a médica pediu que a gente fosse ser reavaliados, e ela demorou a atender a gente. Era caso crítico e eu, de uma certa forma, fiquei até em dúvida se realmente era crítico assim, porque todas as pessoas que chegavam, ela passava na nossa frente. Mas, até que, de repente, eu chamei a médica e disse assim: olha, o caso dela é grave, por que vocês estão sempre postergando, deixando por último? E a médica chamou ela novamente e disse: olha, o caso de vocês é um caso muito grave. Chamou o supervisor do hospital, já eram quase meia-noite, chamou o supervisor do hospital, do plantão, e ele avaliou, aquela situação e disse: olha, vocês correm um sério risco de perder o bebê. E nós ali ficamos impactados, e ela disse: nós vamos ter que interromper a gravidez por via mecânica, vamos ter que fazer cesárea, não vai dar para fazer o parto normal.
Então nós ficamos muito chocados ali, porque pela primeira vez nós vimos a real gravidade da situação. Então a minha esposa, muito tranquila, confiante no Senhor, né? Ela me passando fé o tempo todo, me passando coragem, né? E eu também tentando passar para ela força, né? E orando junto ali, ministrando o tempo todo. Mas a verdade é que nós estávamos consumidos de pavor, principalmente eu. Estava assim, muito apavorado com aquela situação. Me senti impotente diante de todas aquelas adversidades. Então, o médico disse, vamos ter que fazer uma transfusão de plaquetas, né, antes de fazer o parto. Porque se fosse feito o parto sem a transfusão, ela ia ter uma hemorragia, né? Ia morrer na mesa do parto. Sim. Então, eu vejo essa pedra nos rins que a minha esposa teve como sendo uma pedra enviada por Deus ali, um sinal, né, para que nós nos preparássemos. É um sinal do Senhor mostrando para a gente que tinha algo mais grave acontecendo no corpo dela. Do contrário, ela iria fazer o parto normalmente na minha cidade, no interior, né, e iria morrer na mesa do parto. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E são chamados segundo o seu propósito. A minha esposa, ela sofreu essa enfermidade, né, anterior. Hoje eu entendo isso claramente. Na hora nós não entendemos assim, mas hoje eu vejo isso de uma forma clara, que aquilo foi um sinal, né, do Senhor para mostrar para a gente que tinha algo mais grave no corpo dela, né? Então, por isso, passamos por todo esse processo aqui em Belo Horizonte. O Senhor nos direcionou para cá, preparou pessoas específicas para nos ajudar, para ministrar na nossa vida, né? Para nos dar suporte, tanto espiritual quanto também até físico, aqui nessa cidade. Né? Antes do parto, né, teria que fazer a transfusão. Sim. Quando, de repente, ela foi para o bloco, ela tomou alguns medicamentos, foi para o bloco, e quando ela estava no bloco, o médico perguntou para ela assim, você fez a transfusão? Ela disse, acho que sim. Como é isso? Aí ele disse, é um líquido amarelo, né? E, de repente, ela falou, não, eu não tomei esse líquido amarelo. Só tomei soro na veia. Então, ele atentou que ela estava no bloco, preparando para ser operada e não tinha feito a transfusão. Aí tira ela do bloco novamente, leva novamente para a sala de observação e aí sim foram constatar que não tinha plaqueta no hospital. Constatou que não tinha a plaqueta no hospital, né? E nesse meio tempo eu desci lá na administração para fazer a internação da minha esposa. Isso já era em torno de meia-noite e meia, né? Do dia 17 ainda. E quando eu cheguei lá, estava preenchendo a documentação, chegou o supervisor do hospital e me disse assim, pai, faça o favor. E sentei assim no banco com ele e ele me disse, olha, nós não temos a plaqueta no hospital e não conseguimos falar com um funcionário do Hemominas. Era um funcionário só para atender toda a região metropolitana, né, naquela noite. E eles não conseguiam falar com ele. E falou assim, para gravar o quadro da sua esposa. Então, assim, o quadro da sua esposa e da sua filha é crítico, não vou mentir para você. E a probabilidade delas sobreviverem é mínima, por que não dizer quase zero. Mas nós vamos fazer o nosso melhor. Aí eu lembro que eu olhei para dentro dos olhos dele e disse assim, doutor, eu sou cristão, sou pastor e vou te dizer uma coisa, Jesus está comigo e Ele vai fazer o melhor através de você. Eu tenho certeza disso. E ali ele falou assim, eu farei, nós faremos o melhor, mas não está 100% nas nossas mãos, né? Então eu subi com aquela notícia, cheguei ali na sala de observação, minha esposa estava ali ainda e de repente eu já não estava segurando as lágrimas, né? Estava sofrendo muito com aquela tensão, aquela pressão toda. Aí chega a informação para mim que o médico, eles conseguiram contatar o funcionário do Hemominas e este estaria lá daqui 1 hora. Então ela ficou ali sendo monitorada, os médicos monitorando o bebê na barriga dela. 1 hora depois chegou a plaqueta, ela fez a transfusão e o moço que veio fazer a transfusão, esse rapaz do Hemominas, é um cristão e ele começou a contar o testemunho dele ali de uma forma assim tão linda, da esposa também que tinha câncer, tinha sido desenganada e Deus fez algo lindo na vida dela e aquilo ali foi alimento para minha fé, aquilo ali foi algo de Deus para me fortalecer naquele momento e aquilo ali foi para motivar a minha fé e a fé dela também, enquanto ele mesmo ministrava a transfusão. Enfim, levaram ela para o bloco e quando ela chegou na porta do bloco, ela disse assim para mim, amor, me deu um sorriso e falou assim, amor, cuide bem dos nossos filhos. E tira muitas fotos
estava com uma máquina fotográfica, tira muitas fotos porque eu quero ver, porque no caso ela tomaria anestesia geral, né? E não iria ver o parto. Então ela queria ver depois como foi. E de uma certa forma, entrou ali, aquilo ali me marcou muito, eu fiquei impactado com aquela palavra, a forma como ela estava se entregando, né? Assim, de forma tão convicta em Deus que ia dar certo. E de repente, os médicos pediram para eu aguardar na sala de espera até que eles preparassem, né? E de repente eles me chamam, mas antes deles me chamarem, eu já estava orando e intercedendo. E quando eu olho no corredor assim, literalmente, eu vejo um espírito maligno, aproximadamente 1,5 metro. E ele olha para mim e ria de uma forma assim intensa, sabe, sarcástica. E dizia para mim assim, olha, por que, Josiel, você decidiu servir ao homem lá de cima? Hoje vai morrer sua filha e sua esposa, e a culpa é sua. Porque você deixou um emprego estável, uma empresa boa, para depender de um hospital público. E a culpa é sua. Onde está ele agora? E ria e debochava de mim. E eu falei assim, Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus. E eu declarei aquele texto de Jó. É quando Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará em meu favor. E eu comecei a orar. Naquela hora eu liguei para os intercessores e assim fizemos uma corrente de oração naquele momento. E de repente eles me chamam para dentro do bloco. Quando eu chego ali, eu visualizo a minha filha e começo a tirar fotos. Tirei várias fotos do bebê, mas eu não tinha percebido o que estava acontecendo. Aí, de repente, o médico disse assim para mim, pai, você não está entendendo, sua filha não está no momento apropriado para você tirar fotos dela. E foi quando eu olhei, a menina estava preta, ela nasceu preta, toda preta. Ela é branquinha, né, mas nasceu toda escura, sabe? Os lábios roxos, o peito, o pescoço. E, de repente, o médico me situa do quadro e eu vi que eles estavam tentando reanimá-la. E, com ventilação mecânica, massagem cardíaca, massagem no peito, mas ela não voltava. Isso ficou por vários minutos, mais de 10 minutos, quando, de repente, eu vi que já não tinha jeito, ela já tinha parado totalmente e os médicos já iam levar o corpinho dela. Fiquei de costas para ela, para não ver eles levar. Aquela cena foi muito forte, muito marcante para mim. Foi quando, de repente, quando eu estava de costas para minha filha, eu senti uma mão no meu ombro esquerdo e esta mão tocou meu coração e eu senti uma paz, um refrigério muito, muito grande no meu espírito. E eu vi a voz do Senhor claramente me dizendo, olha, filho, porque você não me poupou a sua família, eu te dou ela de volta, eu te dou a sua filha e sua esposa de volta. Glória a Deus. Levanta e ministra minha vida sobre a Manuela. Eu levantei, pedi licença aos médicos, eles já estavam preparando para fazer o procedimento e eu estendi as mãos e disse, Manuela, eu ministro sobre você a vida de Cristo, ressuscita no nome do Senhor. E a menina ressuscitou para a glória de Deus Pai. Uau, glória, na frente dos médicos, na frente dos de médicos. Todo mundo. Sim, aí eles entubaram ela, levaram para a UTI e a menina ressuscitou. Lá nós ficamos quase um mês, Ficamos ali no Odilon Beres, eu e minha esposa também teve experiências assim, marcantes com o Senhor no CTI, O Senhor falou com ela de uma forma íntegra, e assim, tão linda, tão perfeita. O Senhor literalmente nos aperfeiçoando para a glória dele. Já tem 3 anos, vou fazer 4 em dezembro. Uhum. A fé foi aumentada por causa disso? Sim. E não só a fé, muitas almas vieram ao Senhor através da vida da Manuela, do testemunho da Manuela.